nós acreditamos que a palavra de Deus é fundamental. Ela é fundamental para mudar a sua vida. Você não precisa de uma dose especial de bebida alcoólica. Você não precisa de um prazer ilícito, porque essas coisas são passageiras, elas de fato passam. O que eu e você precisamos é de Jesus. E Jesus é revelado através da palavra. Uma igreja que não anda e não vive com a palavra, não desfruta da palavra, é uma igreja fraca, é uma igreja derrotada e perdida. Nós temos pedido a Deus a graça, que a nossa igreja não apenas tenha membros, mas tenham discípulos, não discípulos de homens, mas discípulos de Cristo. Porque quando for o grande dia que o Senhor venha buscar a sua igreja, Ele não vai vir buscar uma organização, ou Ele não vai vir buscar membros de um clube, Ele vai vir buscar a igreja, ou seja, organismos, Ele vai vir buscar discípulos, Ele vai vir buscar os seus filhos. Os dias estão se aproximando, e nós sabemos que Jesus está prestes a voltar. Os sinais já anunciam por aí que Jesus vai voltar. Nós vemos guerras e rumores de guerra, nós vemos várias manifestações malignas de engano, de engodo dentro da igreja, nos ensinamentos, e a Bíblia fala e nos alerta para que a gente possa conhecer as Escrituras, porque muitos perecem porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Então o nosso papel como pastores, o nosso papel como igreja, não é apenas dar a você uma dose de adrenalina, não é dar a você apenas um antídoto para que passe uma dor. O nosso compromisso é levar a palavra, porque a palavra é suficiente para curar, para restaurar, para direcionar você, e por isso a palavra precisa ser exposta. E hoje de manhã eu quero expor a palavra de Deus em cima desse tema, e a gente vai, conforme eu falei semana passada, nós vamos nos debruçar aqui, e vamos nos deleitar e comer desse banquete que Deus tem para nós, sobre o tema, a esperança dos eleitos, a esperança dos eleitos de Deus. E o texto que eu vou usar hoje como base, está em 1 Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, na verdade, eu vou citar aqui por causa do tempo, mas tudo que eu vou falar para você está baseado apenas no capítulo 1 de 1 Pedro. Mas eu quero começar com um versículo-chave desse texto. E o versículo-chave desse texto é o versículo 3 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Quanta misericórdia? Muita misericórdia. Quantos aqui já precisaram da misericórdia de Deus? Quantos aqui ainda precisam da misericórdia de Deus? Por isso Pedro está dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Por que Ele nos regenerou? Para uma viva esperança. Esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Embora eu tenha dado uma breve introdução no domingo passado, eu quero explicar para você sobre essa linda, profunda, central carta que foi escrita por esse homem. O apóstolo Pedro é o escritor dessa própria carta, tanto 1 Pedro quanto 2 Pedro. É tão tal que a carta leva o seu próprio nome no versículo 1, quando ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então aqui ele está requerendo a autoria, e estudiosos vão dizer que Pedro não escreveu sozinho. Quero que você entenda que dentro desse contexto de quem era esse discípulo, ele não era um homem erudito, e dentro da escrita desse texto, esse texto é extremamente complexo, o que ele escreveu, então precisava de ajuda, e Pedro teve sim ajuda. A gente vai ver isso mais na frente, nos próximos capítulos, quem estava com Pedro, ajudando ele nesse projeto de escrever essa carta. Agora, não importa quem ajudou, como é que foi escrito, o que importa é que há uma mensagem aqui dentro que Pedro está trazendo para cada um de nós. Pedro
é um importante líder, ele se tornou um importante líder dentro do que a gente chama concentricidade de Jesus, ou seja, no grupo mais próximo de Jesus, Pedro não era qualquer um, Pedro não era o 10º, Pedro não era aquele que estava longe, Pedro era uma figura importante, ele estava do lado de Jesus, e junto com ele tinha mais 2, Tiago e João. Então nós vemos que Pedro, para falar e trazer o que ele está trazendo para nós, representa que ele sabe o que está dizendo, porque ele não só ouviu, mas ele experimentou. Por isso precisamos prestar atenção. Pedro, um homem simples, ele foi chamado enquanto pescava. Jesus, passando no mar da Galileia, encontra esse homem pescando. O que é que Pedro estava fazendo? Ou seja, Pedro estava cuidando da sua família, Pedro estava cuidando da sua casa, Pedro estava levantando recursos para pagar os impostos, Pedro estava tentando dar uma vida boa à família, como todo bom cidadão, como todo pai de família, como toda mãe que deseja o melhor para o seu filho, mas de repente Deus cruza o caminho desse homem, e quando Jesus cruza o caminho da vida desse homem, algo acontece. Jesus então veementemente faz um convite para esse homem. O convite é: Pedro, siga-me e eu farei de vocês, ele e a sua equipe que estava ali, pescadores de homens. Mateus capítulo 4, do 18 ao 19, pescador de homens. É importante que você entenda que ele era um homem comum, um homem natural, que não estava acostumado a coisas espirituais, mas quando Jesus cruza o seu caminho, Jesus mostra para ele que tinha algo maior, algo que iria pulsar o coração dele, algo que iria dar sentido. Eu não sei se naquele dia ou naqueles dias, Pedro não vinha fazendo uma oração ao Senhor, dizendo: será que é só isso? Será que é só acordar de manhã e pescar? Será que é só ir para o trabalho, fazer dinheiro e trazer dinheiro para casa? Será que é só sobre pagar contas e pagar imposto? De repente já havia uma santa insatisfação no coração daquele homem, e de repente aquela santa insatisfação não era uma insatisfação natural, era o Espírito Santo já operando, era Deus já trabalhando, dizendo: você não nasceu para isso, você nasceu para um propósito, e o seu propósito está perto de você. E é aí onde Jesus entra, e Jesus chama aqueles homens então para deixarem de pescar peixes, mas agora eles iriam usar toda a sua expertise, iriam usar as suas habilidades para pescar homens. É importante entender também que esse Pedro, ele não é qualquer um, porque ele esteve em lugares onde poucas pessoas ou ninguém esteve. Por exemplo, Pedro esteve na transfiguração em Mateus capítulo 17, e a transfiguração foi um momento chave. Que momento chave é esse? Quando Jesus estava numa ação sobrenatural, numa experiência sobrenatural. Pedro estava presente, vendo como Deus agia com Jesus, fora do natural, fora da matéria. Pedro também experimentou algo incrível quando ele participou da ressurreição da filha de Jairo, que está em Lucas capítulo 8, do versículo 51 a 56. A filha daquele homem estava morta, e as pessoas já estavam desesperadas, dizendo: manda chamar Jesus, manda chamar Jesus. E Jesus estava passando por um lugar, enquanto para no meio do caminho para ajudar uma outra mulher. Olha que Jesus é esse, porque tem alguém que está morto, mas tem uma pessoa que está precisando. Eu acho lindo isso em Jesus, porque Ele sabe que todos têm necessidades, e Ele vai parar para todos, não importa a hora, não importa quando. Ele parou para aquela mulher do fluxo de sangue, e quando chegou na casa de Jairo, a menina estava morta. E Jesus disse: não, ela não está morta, ela apenas dorme. As pessoas riram da cara de Jesus, mas os discípulos estavam do lado e viram quando Jesus coloca a mão na menina, segura a mão da menina morta e diz: levanta-te. E aquela menina se levantou. Veja, Pedro viu como que o Filho de Deus ressuscita. Quem ressuscita? Ninguém ressuscita a não ser o próprio poder de Deus. Alguém que acabou de perder a vida volta novamente, tem que ser uma ação divina. Então Pedro estava experimentando essa ação divina. Um outro detalhe aqui é que nós vemos que Pedro estava presente na oração do Getsêmani, que é um outro cenário incrível.
enquanto Jesus estava orando, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, Senhor, Pai, por favor, cumpra a sua vontade na minha vida. Jesus estava servindo a Santa Ceia, ajudando aos discípulos a entenderem. De repente, Pedro estava naquele momento, quando Jesus fala: breve, logo em breve, eu estarei indo de volta para o meu Pai. As pessoas vão me procurar e não vão me encontrar, eu serei preso. E aí Pedro se levanta e diz assim: como que o Senhor vai ser preso? Eu não vou deixar o Senhor ser preso. Era um homem firme, era um homem leal, era um homem que estava do lado de Jesus para defender. E nessa experiência sobrenatural, Jesus fala com Pedro, e Jesus dá uma palavra de direcionamento: Pedro, não diga isso, porque você não vai estar comigo constantemente. Então Jesus não tinha expectativa de que Pedro fosse perfeito, mas Jesus tinha um projeto. E um projeto lindo, e que eu acho maravilhoso, é que Jesus não espera a perfeição de ninguém, mas ainda assim Ele tem um projeto para pessoas, Ele tem um projeto para a sua vida, e nesse projeto que Ele tem para a sua vida, é Ele quem aperfeiçoa, porque Pedro não estava pronto, mas Deus, através da ação divina, foi preparando Pedro para algo maior. Interessante que Pedro também é lembrado por uma declaração que ele faz sobre Jesus. Quando ele está conversando com Jesus em Mateus 16, a Bíblia diz que Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: não foi nem carne nem sangue que te revelou. Ou seja, Pedro agora demonstra para nós que ele não apenas estava envolvido no meio das experiências que Jesus estava, as experiências sobrenaturais, experiências de milagre. Pedro agora já estava envolvendo essas experiências dentro dele, ou seja, permitindo que a palavra entrasse, permitindo que houvesse uma obra a ponto dele receber a revelação de Deus. Naquele momento as pessoas não acreditavam que Jesus era de fato o Messias, que Jesus de fato era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas Pedro reconhece, e a resposta de Jesus a seguir é: e você é Pedro. Aí ele usa a palavra no original Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Os católicos dizem que essa declaração de Jesus, ela é uma ordenança dizendo: a igreja tem que estar sobre o fundamento de Pedro, ou seja, Pedro foi o primeiro Papa, então eles colocam sobre Pedro esse texto aqui, e esse texto não está falando sobre Pedro, esse texto está falando sobre Jesus. Porque quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Cristo é essa rocha, a rocha inabalável, a pedra angular, a rocha que talvez gerou tropeço para muita gente, mas a rocha que sustenta todas as coisas. A Bíblia diz então, quando Jesus fala: você é Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre Cristo, ou sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então Pedro estava ciente de que a igreja, ela não deve ser direcionada, ela não deve ser conduzida por conselhos naturais, por pensamentos naturais ou estratégias naturais. Embora tudo isso tenha o seu lugar, a igreja precisa ser fundamentada sobre Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo é a rocha que a gente precisa estar firmado. Agora, isso nos leva a entender também que quando nós recebemos a revelação de quem Deus é, Deus também revela para nós quem nós somos. Porque Pedro não sabia quem ele era em Deus ou no reino de Deus, até que ele entendeu quem Jesus era. Isso me abre um leque para dizer que nós não podemos simplesmente estar assentados no banco da igreja ouvindo a palavra, a mensagem. Nós precisamos saber de fato, receber a revelação: quem é Jesus? Quem é Jesus e o que ele significa? A revelação de Pedro, ela vem progressivamente, ela vem avançando passo a passo. Ele vai tendo experiências diárias, ele vai se encontrando com Deus diariamente, e num determinado momento a palavra explode no seu coração e ele recebe a revelação de quem é Jesus. E eu pergunto hoje de manhã: quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Porque se não tivermos isso na nossa consciência, também não receberemos a revelação de quem nós somos.
E é por isso que muita gente anda perdida de um lado para o outro. É por isso que muita gente anda precisando de um título para poder se levantar e se afirmar diante das pessoas. É por isso que as pessoas precisam de autoridade para poder mandar em outras e dizer: olha como eu sou importante. Quem sabe quem é, não precisa de nada, porque a revelação da sua identidade em Cristo é suficiente. Interessante que, apesar dessa proximidade que Pedro tinha com Jesus, Pedro veio a negá-lo 3 vezes antes da crucificação. Está presente em Lucas capítulo 22, dos 54 a 62. Antes mesmo de Jesus ser crucificado, Jesus disse para ele: Pedro, você me negará. Você não estará comigo constantemente, Pedro. Vai chegar um horário que você vai fraquejar, vai deslizar. E Pedro disse: jamais eu farei isso, Senhor. Eu estarei contigo, eu darei a minha própria vida a ti. E aqui nos mostra que ele era íntimo de Jesus, que ele viu coisas que ninguém viu, que ele experimentou coisas que ninguém experimentou. No entanto, ele não aguentou a pressão. E parece que a pressão, quando ela é muito forte, algumas pessoas não aguentam. Parece que quando a gente está pressionado de um lado ou do outro, as coisas se tornam turvas. E é esse momento onde os nossos temores, as nossas incredulidades, as nossas dúvidas vêm para fora. Pedro negou a Jesus, tendo experimentado tudo que tinha experimentado. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus não veio para julgar, para apontar a vida de Pedro, assim como a nenhum discípulo, nem a de nós mesmos. A Bíblia nos mostra aqui que após a ressurreição, depois que Pedro negou, que estava com o coração pesado ainda, ele se sentiu perdoado por Jesus, quando Jesus olhou para ele, mas ainda não havia tido uma conversa clara entre eles. Então, após a ressurreição, Jesus vem restaurar Pedro. E a restauração de Jesus com Pedro foi através de uma pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Essa pergunta não era uma pergunta qualquer. Era uma pergunta sobre restaurar a alma de alguém que andou tão próximo, mas que não aguentou a pressão. E por não aguentar a pressão, saiu, deixou, negou, abandonou. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, da minha parte está resolvido. É por isso que eu estou aqui te perguntando, porque se você ainda me ama, ou seja, se você ainda confia em mim, se você ainda tem esperança em mim, se você ainda acredita, não importa se você deslizou ontem, não importa como você deslizou, não importa se você negou, não importa se você não se posicionou, Pedro, se você me ama, eu tenho uma missão para você. Olha, ninguém vai dar uma missão importante, especial a alguém, que essa pessoa não seja confiável. Jesus entrega para Pedro dizendo: então apacente as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava reafirmando a missão de Pedro, o que é lindo, porque Jesus nos mostra que ele não veio para julgar, para pisar. No momento em que ele encontra Pedro, Pedro não era perfeito. Melhora um pouco, vai andando, chega no meio do caminho, Pedro erra. Jesus aparece novamente, segura na mão de Pedro e diz: eu não estou considerando o seu erro, eu estou considerando o seu coração inicial que disse sim. E se você continuar me amando, se você continuar dizendo sim, Pedro, eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito. Por que esse ponto é fundamental para nós entendermos hoje de manhã? Porque se você não tiver uma missão em Deus, você está perdido. Se você não tiver um propósito, um sonho pelo qual você pode correr, perseguir, acordar toda manhã e viver, você vai viver deprimido, você vai viver cansado, porque nós não nascemos para trabalhar, fazer dinheiro, pagar conta e desfrutar um pouco. Nós nascemos e existimos para um propósito. Ninguém aqui, assim como Pedro, está aqui de graça hoje de manhã. Nós estamos aqui por causa do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus, ele tem sobre você não apenas autoridade, mas ele tem um propósito. Ele resgatou você para que você pudesse ser reafirmado na sua missão. Eu abro essa pausa, eu dou essa pausa, abro esse parênteses hoje de manhã para dizer a você: hoje é dia, meu irmão e minha irmã, não de olhar para o seu erro, não de olhar para onde você caiu, mas hoje é dia de olhar para o que Jesus começou a fazer na sua vida naquele primeiro encontro. Será que você consegue voltar lá atrás
e lembrar do primeiro amor? Será que você consegue voltar lá atrás e lembrar daquele primeiro encontro que você teve com Jesus? Naquele dia que você falou línguas estranhas pela primeira vez? Naquele dia que você foi batizado nas águas pela primeira vez? Naquele dia que você estava lendo a palavra e saltou para você algo incrível? Jesus está dizendo para você: se você me ama, da minha parte já está tudo resolvido, o meu sangue já resolveu tudo, eu tenho um propósito para você, há um propósito para você, há um propósito para você, e a razão pela qual eu e você estamos vivos, é por causa desse propósito, porque no dia que o propósito acabar, não há razão mais para a gente continuar vivo, e no dia que você não tiver mais propósito, você vai se deprimir, você vai ficar cansado, exausto na sua alma. Jesus está te chamando de volta hoje. Jesus está te chamando de volta hoje. É tão tal que depois que Jesus entrega para ele essa missão, Jesus volta para o céu, e nessa volta, nessa ida de volta para o céu, Pedro se torna então um líder central na igreja em Jerusalém, onde ele pregou e realizou muitos, mas muitos milagres. Então nós vemos que o papel desse homem não foi só enquanto discípulo, quando Jesus estava próximo. O papel de Pedro na igreja, na história, na vida dos discípulos, continuou ainda mais forte, principalmente quando Jesus foi embora. E parece que os discípulos estavam desesperados, dizendo: quando ele for, acabou tudo. Quando ele não estiver mais aqui, quando ele voltar para o Pai, como é que vai ser? Mas Jesus já tinha dado uma promessa dizendo: o meu Espírito virá, e quando o meu Espírito vier, vocês não estarão órfãos, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Então mesmo Jesus indo embora, e os discípulos com medo, Jesus mostra para eles que estava presente através do Espírito Santo. Então Pedro se levanta, cheio de autoridade, e se torna esse líder central da igreja em Jerusalém. Mas eu gosto de pensar que esse líder central, que agora vai viver uma nova etapa, que inclusive vai escrever até uma carta erudita para o povo, que depois iria se converter a Jesus, ou iria ser fortalecido, esse homem nada mais era, nada menos era do que apenas um pescador de peixes. E o que é que Deus pode fazer com um pescador de peixes? O que é que Deus pode fazer na vida de uma pessoa comum? Olha, Ele pode fazer tudo, desde que esse pescador de peixes diga: Rinene, eu te seguirei aonde for. Olha, ele pode fazer tudo, desde que esse pescador de peixe diga: conta comigo e eu serei leal a ti, e a missão que o Senhor tem até o último dia da minha vida. Pedro nos mostra que, como antes era um pescador de peixes, agora, transformado pela obra do Espírito, ele se torna um pregador para multidões, onde no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio pela primeira vez na terra, no evento mais importante de toda a história da igreja, depois da morte e ressurreição de Jesus, no evento mais importante, não trouxeram Spurgeon de uma outra cidade, não trouxeram Jonathan Edwards, outro avivalista, porque nem existiam nessa época, não trouxeram outros grandes pregadores. Sabe quem foi o pregador? O ex-pescador de peixe, que pregou, e através da sua vida, a Bíblia diz que ali mais de 3.000 pessoas se converteram naquele primeiro evento público, pregado pelo conferencista, que era apenas um pescador de peixes. Isso está em Atos capítulo 2. Por causa da obra do Espírito nesse pescador de peixe, Pedro curou um homem coxo na porta do templo, mas ele também foi libertado poderosamente, milagrosamente da prisão, porque prenderam ele por causa do Evangelho enquanto estava preso. A Bíblia mostra que de repente o anjo do Senhor entrou na cela, abriu a cela, despertou Pedro e disse: sai daqui que você está livre. Ou seja, Deus estava dizendo: quando você era um pescador eu te chamei, quando você disse sim e se tornou um pescador de homens, ou seja, submisso à minha vontade, já não é mais você que faz os peixes virem, já não é mais você que faz o barco andar. Hoje sou eu que conduzo, hoje sou eu que lidero, e hoje sou eu que vou abrir as portas que precisam ser abertas. Pedro foi um missionário ativo, viajou e pregou o Evangelho em vários lugares.
E a gente acredita que Pedro, ele não apenas estava preocupado em ter uma missão a fazer, ele manteve o seu coração alinhado com Deus. Ele manteve o seu coração vivo, é tão tal que aqui ele escreve, e ele escreve essa carta, que é uma carta destinada a um grupo específico, que ele diz, ele escreve aos dispersos, ou seja, a diáspora, aqueles irmãos que estavam em outros lugares. Nós vamos ver aqui, abre para mim, no versículo 1, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a quem, meus irmãos? A quem que ele estava escrevendo aí? Aos eleitos, que são os forasteiros, os dispersos. De onde são essas pessoas? Desse lugar aqui, chamado Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro estava recebendo a missão de Deus, de ir em um lugar onde Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Paulo tentou chegar nesse lugar, mas o Espírito Santo o impediu. Então Paulo não estava conseguindo entrar, por quê? Porque havia um propósito que Pedro entrasse lá. E Pedro vai nesse lugar e ele escreve então para fortalecer aquela igreja. Fortalecer de quê? Aqueles irmãos recém tinham experimentado a ressurreição de Cristo, o Pentecostes, os anos se passaram, e à medida que os anos foram se passando, por volta de 64, 67, depois de Cristo, havia passado muito tempo. E a igreja estava agora sendo perseguida em Roma, por um imperador chamado Nero. E esse imperador, ele era maligno, ele não gostava dos cristãos, é natural. Cristãos são odiados. Por quê? Porque nós amamos a Cristo, e porque nós caminhamos na direção contrária do mundo, porque nós não fazemos negócios ímpios, escusos. Então os cristãos serão odiados, e a Bíblia inclusive diz que todo aquele que decide fazer a vontade de Deus, viver em devoção a Deus, sofrerão perseguição ou perseguições. É importante que a gente entenda que se você não estiver sendo perseguido em alguma área, algo está errado. Mas pastor, então tem que vir em perseguição? Olha, alguém que prega Jesus, a sua própria vida vai confrontar o pecado. É isso que Pedro está trazendo para nós hoje de manhã. Algo na sua vida precisa incomodar quem não está vivendo com Cristo. Algo no seu e no meu estilo de vida precisa gerar um desconforto em quem não está alinhado com a palavra. Nós não estamos nessa vida para trazer desgraça para ninguém, mas a nossa vida vai trazer desconforto para aqueles que estão vivendo desviados e na prática do pecado. Então a esses eleitos que estavam sendo perseguidos, a Bíblia nos mostra que estava acontecendo perseguições, não apenas local, aonde esses cristãos enfrentavam a hostilidade dos vizinhos. Imagina chegar em casa e ter gente na sua casa, na sua porta, dizendo assim: você não vai entrar não. Por quê? Porque a gente não quer mais que você esteja aqui. Não, mas é minha casa, você não é mais bem-vindo aqui. Sai daqui. Imagina você estar em casa à noite, alguém jogando pedra na sua janela ou no seu telhado, porque você não é mais bem-vindo ali. Então havia uma perseguição local. As pessoas não gostavam do cristianismo, mas havia também uma perseguição do Estado. E essa perseguição do Estado provavelmente se baseava em Nero, porque Nero odiava os cristãos e queria matar os cristãos. Então ele faz um bolo ali, e ele coloca judeus e cristãos juntos, e ele manda prender, manda arrebentar, matar. Ele coloca a culpa sobre essas pessoas. Qual era a culpa que ele colocou sobre essas pessoas? Esse pessoal está gerando desordem e baderna, esse pessoal aqui está gerando tanto problema que tocaram fogo na cidade. E disseram, obviamente, que os cristãos colocaram fogo em Roma. Vocês estão vendo Los Angeles, estão assistindo as mídias, está acontecendo um fogo. Então imagina, está tudo certo, de manhã você acorda, a sua casa pegando fogo, os seus carros se perdendo, tudo acontecendo. Era exatamente o que estava acontecendo lá em Roma. E o pessoal dizendo: foi os cristãos, eles estão querendo destruir tudo. E na verdade aquilo foi uma conspiração, mas por causa disso eles foram perseguidos. E a perseguição trouxe muita dor. A perseguição trouxe muita tristeza.
Muitos pais foram arrancados do seio da família. Muitas mães foram espancadas na frente dos filhos, na frente dos pais. Filhos foram separados, irmãos, foram separados uns dos outros. A perseguição começa, e essas pessoas, elas não só são chicoteadas, ficam presas durante muito tempo, elas sofrem, havia sofrimento. Eu não sei se a gente consegue entender isso, porque nós não somos, hoje, talvez, coerentes o suficiente para entender o que é sofrimento. Porque sofrimento para nós hoje é não ter internet, Wi-Fi em casa. Sofrimento para nós hoje é não comer um McDonald's, porque não tem, meu Deus, o Senhor me abandonou, acabou a minha vida, não tem McDonald's. Sofrimento hoje é precisar pegar um ônibus, meu Deus, vou ter que pegar um ônibus às 6 da manhã. Sofrimento hoje é tanta tolice, e eu não quero menosprezar o que você está dizendo, mas diante do que a Bíblia está falando, sofrimento era perder tudo aqui. Era perder a casa, era perder a dignidade, era ser espancado, era ser expulso, era ter que viver fugindo, se escondendo. Esse sofrimento é o sofrimento dos nossos irmãos, que pagaram um alto preço para que o Evangelho chegasse até aqui. E o meu receio é que com a tecnologia que temos hoje, nós reproduzimos digitalmente centenas de milhares de Bíblias e distribuímos online, mas ninguém está tendo experiência com o Evangelho. Por quê? Porque nós mesmos não estamos experimentando o Evangelho. Ou não lemos a Bíblia, ou quando lemos como um livro qualquer. Esses irmãos nos mostram que durante a perseguição, eles continuaram leais e fiéis a Deus, eles permaneceram no propósito. Gostaria de trazer um detalhe para você, que é um detalhe central. Esse detalhe central é que essa carta, ela não é para falar do sofrimento, mas essa carta é uma carta de encorajamento. Encorajamento para que aqueles irmãos permanecessem firmes na fé, e viverem de maneira santa. Então, no meio de tudo que eles estavam passando, Pedro estava com o coração contristado, dizendo: eu estou aqui para relembrar a vocês, eu estou aqui para dizer a vocês que em meio às dificuldades, nós temos uma viva esperança por causa da obra de Cristo. E eu preciso ter um foco muito centrado para não desistir diante das tribulações, para não abrir mão da minha caminhada de fé diante dos problemas. Eu preciso ter um alvo e olhar para cima. Eu preciso olhar para Cristo e dizer verdadeiramente: eu preciso, meu Deus, focar em Ti, porque as lutas são ou não são grandes? São grandes. Mas ao mesmo tempo que nós temos muitas lutas, a Bíblia também nos diz que nós temos muitas misericórdias de Deus. Ao mesmo tempo que nós somos apertados de um lado e de outro, nós temos os anjos do Senhor cercando a igreja e cuidando do seu povo. Ao mesmo tempo que a gente não tem tudo que a gente quer, nós temos um Deus que nos dá tudo que a gente precisa. Ao mesmo tempo que a gente vai andando e a gente não vai entendendo as coisas, nós temos um Deus que está dizendo: dá o passo e eu vou iluminando, dá um passo e eu vou iluminando. Ou seja, a esperança está em crer em Jesus, porque quando o mundo estiver tenebroso, quando o mundo estiver obscuro, quando o seu trabalho falhar, quando o seu ministério não der certo, quando o seu casamento estiver com problema, Cristo continua e deve continuar sendo a sua esperança. Essa é uma viva esperança. Pedro escreve sobre uma viva esperança para pessoas que tinham acabado de perder o pai. Pedro escreve sobre uma viva esperança para pessoas que tinham acabado de perder a família, a sua casa, seu emprego, estavam fugindo. Que viva esperança é essa? Que viva esperança Pedro estava falando? Que esperança dos eleitos é essa? E eu quero mostrar para você que esperança dos eleitos é essa, através de 3 pontos básicos, que para mim caracterizam esse texto, esse primeiro capítulo. Esse capítulo tem esses 3 pontos principais. O primeiro ponto é sobre
a identidade em Cristo, a nossa identidade em Cristo. A nossa esperança começa com a nossa identidade em Cristo. Vamos ler o versículo 1 e 2 rapidamente. Versículo 1 e 2, onde nós vamos entender a nossa identidade em Cristo. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, a quem? Aos que são o quê? Forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados. Deixa esse texto aí, que eu quero mostrar para vocês algo tremendo. Primeiro, o versículo-chave que a gente está vendo nesse 2 aqui, quero que a gente foque nisso aqui, é que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência significa, Deus é eterno, Ele sabe das coisas antes delas acontecerem. Deus sabe de tudo antes de acontecer o próximo minuto ou o próximo segundo. Por isso que a gente precisa se agarrar nele. Por isso que a gente precisa acreditar nele, porque Ele não apenas sabe, mas Ele já tem a provisão. Ele não apenas conhece, mas Ele já tem a saída. Ele não apenas sabe o que vai acontecer, mas Ele já tem o caminho que a gente deve ir. E aí Pedro, escrevendo a esses irmãos, ele chama eles de eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, eles foram escolhidos, reservados. Eu quero declarar para você o seguinte, que Deus está dizendo que através do sangue de Jesus, nós não somos um mero membro, nós fomos eleitos por Ele. Nós fomos eleitos porque Ele nos conheceu, não no nosso pecado, no nosso erro. Ele nos conheceu antes da nossa queda, e Ele sabe quem seremos depois da nossa queda. Antes da nossa queda era Cristo, depois da glória continuará sendo Cristo. Pedro vai usar 3 palavras diferentes para poder descrever esses irmãos que ele fala, esses eleitos. E as 3 palavras que ele usa, a primeira é paroikos. Essa palavra paroikos, cujo o significado é exilados, ela tem um significado bem amplo. Ela descreve um morador estrangeiro em uma determinada cidade. Tem alguém aqui que é de fora de Londrina? Levanta a mão. Olha quantas pessoas nós temos de fora de Londrina aqui. Essas pessoas, elas são forasteiras, exiladas, elas estão aqui, vivendo aqui, vieram por um propósito para cá, mas elas são de outro lugar. Esse é o termo primeiro que Pedro usa, paroikos. Essa palavra fala sobre esse morador estrangeiro, mas também é alguém que sabe, é consciente que está fora do seu lar, não está em casa, que está em terras estranhas, mas o seu pensamento está em casa. Quem está fora aqui, por mais que ame Londrina, está dizendo assim, cara, que saudade da comida da mamãe, que saudade daquela comida típica específica, que saudade daquela praia, quem tinha praia, que saudade daquela grande cidade, que saudade do interior. Exilados numa outra cidade, mas a sua cabeça, a sua mente, a sua lembrança, a sua memória está lá na frente. Jesus está dizendo para nós hoje, nós também somos estrangeiros em uma terra estranha. Nós somos esses paroikos, esses exilados de Deus nessa terra. Não é o nosso lugar final. A terra não é o seu destino é o céu. O seu destino é a glória. Por isso permaneça com a sua esperança em Jesus. Permaneça andando, olhando para Ele. Pastor, mas como assim? Eu estou olhando para o céu e lembrando, eu não sei quantos de vocês, mas o pôr do sol é uma dos exemplos que a gente pode usar. No final do dia, no entardecer do dia, geralmente as pessoas ficam mais emotivas quando olham o pôr do sol. Sabe o que é aquilo? É aquela lembrança espiritual de que desde o início Deus tinha o desejo de caminhar com o homem na viração do dia. E Deus está dizendo, é você que é eleito, mesmo que você não esteja comigo hoje na glória, lembre-se, você tem um lar, lembre-se, você tem uma casa, lembre-se, você tem um pai, lembre-se, há um banquete para você, lembre-se, aqui onde eu estou não tem doença, aqui onde eu estou não tem sofrimento. Continue andando, continue marchando, mesmo em meio às dificuldades, você está caminhando para a sua pátria final.
O segundo significado que a gente vê que ele dá é o nome diáspora. Quando ele fala sobre esse destinatário, os eleitos, ele usa essa palavra diáspora, que significa dispersão. A dispersão é, eu queria estar lá, eu estava lá, mas eu precisei ser disperso. Alguém me tirou. Talvez você não saiu de lá por um problema, talvez você saiu como Jesus. Em Lucas capítulo 4, quando o Espírito Santo impele Jesus para ir para o deserto. Talvez você foi para o deserto, porque o Espírito Santo te levou. Talvez você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. O que eu quero te dizer é, aguarda, espera, fica firme, porque o seu caminho, quem tirou você de lá não importa, mas o seu caminho final é Cristo, é a glória eterna. Então, em segundo lugar, ele usa essa palavra dispersos. Mas em terceiro lugar, ele usa essa palavra eclectos, que significa eleitos. E eleitos, ele traz para nós uma seguinte ideia: nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Quando você foi escolhido por Deus? Você não foi escolhido no ventre, você foi escolhido antes do ventre. Quando você não tinha vontade, quando você não tinha desejo, quando você não existia, Deus já pensava em você. Você é eleito porque Deus elegeu você. Não foi papai, não foi mamãe, não foi amigo, não foi pastor, não foi pistolão, não foi ninguém. Deus elegeu você. Você é marcado, você tem o sangue de Cristo sobre você. E como escolhidos antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que Ele nos santificou pelo Seu Espírito. Ou seja, nós fomos separados para viver uma vida diferente. Nós fomos separados para viver uma vida de obediência. E também fomos cobertos pelo sangue de Jesus, através da redenção da cruz. Por isso eu quero lembrar a você nesse primeiro ponto, que nós somos hoje exilados, mas nós estamos olhando na direção da pátria eterna. Eu oro ao Espírito Santo que nessa manhã Ele traga para você esse desejo de estar na pátria eterna. Sabe quando a gente fala Maranata, quem está dizendo ora vem Senhor Jesus, nós não estamos cantando uma música, nós estamos dizendo Senhor me leva de volta para o meu lugar. Eu não quero estar aqui por estar, eu quero estar contigo, eu quero estar no teu colo, eu quero estar vivendo contigo. Também temos que entender que não apenas somos exilados, mas nós fomos dispersos. De alguma maneira, ou o Espírito Santo ou as dificuldades nos trouxeram aonde nós estamos. Talvez algumas perseguições malignas, outras perseguições porque a gente mereceu ser perseguido, mas não importa por isso. Deus está dizendo para você, permaneça com os olhos nele. Mas também eu tenho que entender que eu sou eleito pelo Eterno para uma vida eterna. Não negocie a sua eternidade, não negocie a sua esperança. Você é eleito pelo Eterno para a eternidade. O segundo ponto que eu vejo que Pedro nos mostra, nos ensina, é sobre essa viva esperança e uma herança eterna. E ele fala no versículo 3 que Deus, ou Cristo, nos regenerou para uma viva esperança. Se ele fala de uma viva esperança, é sinal que existe uma esperança que não é viva. Não vou dizer morta, mas pode ser opaca, pode ser fria, morna, sei lá. Ele nos regenerou para uma viva esperança. E esse texto nos garante o seguinte, que existem esperanças que homens promovem no nosso coração e homens falham, sim ou não? Homens falham com você e você falham com outros. A Bíblia nos mostra que tem esperança que a gente coloca em coisas. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai sair, vai acontecer, e não acontece. A nossa esperança é frustrada. A Bíblia também nos diz, em vários momentos, que quando a gente coloca a esperança no homem, o homem é falho, e por ele ser falho, a gente se frustra. O que eu quero trazer para você, nessa manhã, com todo amor e todo carinho, não coloque a sua esperança em ninguém. Nem no seu marido, nem no seu melhor amigo, nem na sua esposa, nem na sua melhor amiga. Coloque a sua esperança em Cristo, porque se a sua esperança estiver em Cristo, ela será viva, mas se ela estiver em qualquer pessoa, ela será frustração. Em algum momento as coisas vão dar errado, e a Bíblia nos diz aqui, que esses homens, essas mulheres, essa igreja, que estavam vivendo num tempo difícil, num tempo de tribulação e de perseguição, eles não precisavam de mais esperanças vazias,
esperanças de açúcar, eles precisavam de uma viva esperança. E aí, essa viva esperança não acontece fora, porque esses homens não estavam vendo o que estava acontecendo fora como algo bom. Fora deles era medo, era tristeza, era frio, era solidão, era angústia. Então Pedro diz, não é uma esperança de fora. A viva esperança de fora, ela já foi colocada em você através da regeneração, ou seja, do novo nascimento, da experiência com o Espírito Santo. Deus faz nascer, Ele fez nascer nesses homens que aguentaram a perseguição. Eu digo, vai nascer em você, Deus vai regenerar você, e através dessa regeneração, haverá uma viva esperança dentro de você. Cristo não vai falhar com você, Ele não vai abandonar você, Ele não vai deixar você, Ele não vai se esquecer de você. Não coloque a sua esperança em homens, coloque no Senhor, porque nele você não só tem uma esperança viva, você também tem uma herança eterna. Cristo deve ser a fonte da nossa esperança, e a nossa herança celestial, Pedro fala na continuação do versículo. Adiante, querida, por favor. Mais um aí no versículo 4. Versículo 4 vai dizer, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Onde é que está a herança da igreja? Onde é que está a herança dos crentes? Reservada aonde, meus irmãos? No banco? Está nos céus. Cuidado para você não achar que é uma bolada que você vai ganhar aqui, que é aquele processo que vai sair aqui. Isso vai sair, daqui a pouco é queimado, é gasto. Se a sua esperança estiver em coisa, você fica. Mas tem uma herança celestial. Essa o ladrão não pega, essa ferrugem não corrói, essa não tem mancha e essa não se desfaz. Essa é a herança eterna, que é a vida eterna, a salvação eterna que está reservada para nós nos céus. Por isso, nós vamos continuar olhando para os céus. Se os anos ficarem mais difíceis, mais complicados, nós vamos continuar olhando para os céus. O céu é o nosso foco, ou seja, Deus é o nosso foco, Jesus é o nosso foco. Mas também essa herança nos fala sobre essa alegria em meio às provações. E é em meio às provações, versículos 6 e 7, abre para mim, querida, rapidinho. Versículos 6 e 7 vai dizer, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Jesus está dizendo que vai ser tudo bem? Ele está dizendo que, se necessário for, nós vamos passar por dificuldade. Quem passou por dificuldade em 2024? Meu Deus do céu, quase todo mundo. Teve uns que levantaram até os pés assim, pé e mão. Nós passamos por dificuldades, mas a palavra está dizendo, uma vez, nisso exultais, embora hoje, por um breve momento vai passar. A Bíblia diz que a tristeza pode durar o quê? Uma noite inteira. A Bíblia diz que a tristeza pode durar o quê? Uma noite inteira. Mas quando vem a alegria vem pela manhã, ela está chegando em nome de Jesus. Eu creio na sua vida, na minha vida. Não é só dificuldade, vai ter também o regozijo, porque a palavra nos garante, nos promete isso. E ela vai dizer assim, ó, talvez a gente seja contristados por várias provações. Próximo versículo. Para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, ou seja, Deus está dizendo, Ele está mais interessado em refinar a sua fé do que em refinar a sua moeda digital, do que refinar o seu dinheiro no banco. Isso é importante, mas a sua fé é mais importante. Mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor está dizendo que essas provações que a gente passa, as dificuldades que a gente enfrenta, ela vai resultar em glória na revelação de Jesus Cristo. Faz parte passar por lutas e tribulações, porque Jesus é glorificado na igreja, enquanto a gente vence e rompe em meio às tribulações em fidelidade. Glória a Deus. E o terceiro e último ponto que Pedro nos ensina nesse capítulo, é que existe um chamado à santidade e também um chamado ao amor. No versículo 16 ele vai dizer, sede santos,
porque eu sou santo, diz o Senhor. Então não é um texto apenas para dizer persevere, continue firme. É um texto, é uma carta para dizer, não deixe com que as circunstâncias da vida roube da sua identidade, roube de quem você é, a verdadeira santidade, o verdadeiro propósito pelo qual você existe. Não deixe nada nessa vida roubar a sua santidade em Deus. Por isso Pedro nos mostra aqui que é importante a gente preparar a nossa mente, preparar o nosso coração. No versículo 13, ele vai dizer, abre comigo no versículo 13, querida, por favor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, está falando da mente, cingindo o vosso entendimento, fortalecendo, nutrindo, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus estava sendo revelado para aquele povo. Eles conheceram sobre o testemunho da ressurreição, mas agora eles estavam conhecendo Jesus como aquele que estava livrando eles no meio da perseguição. Precisamos então preparar a nossa mente, o nosso coração, porque senão a gente enlouquece. Você não pode surtar toda hora que você passa por uma luta. Você não pode correr pelo meio da rua, arrancando os cabelos, para aqueles que têm, obviamente. Quem não tem cabelo na cabeça vai arrancar a roupa, sei lá o que você vai querer fazer. Você não pode ficar louco por aí, tentando dar um jeito. Jesus está dizendo, prepare a mente e o coração, seja sóbrio, nutra o seu entendimento, espere na graça, a graça não falha nunca. Mas também a palavra nos mostra, versículo 14 a 16, que devemos ter uma vida de santidade no nosso comportamento. Como filhos obedientes, somos chamados então a refletir o caráter de Deus. Não vos amoldeis as paixões que vocês tinham antes, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Escute, igreja, aqui está um desafio. Porque ou você ama Jesus e vem sentar nesse banco para ouvir a palavra, nessa cadeira para ouvir a palavra e dizer, rapaz, algo precisa ser mudado. Ou vai ficar desconfortável. Porque se a gente precisa pregar a palavra, a gente precisa mostrar para você, e para nós também como liderança, que nós precisamos andar num estilo de vida que agrade a Deus. Isso significa que a gente precisa cortar algumas coisas que nos ligam à velha forma, vocabulários, pensamentos, maneira de agir, de tratar o irmão, a irmã, maneira de tratar a família em casa. A gente vai precisar pedir para Deus mudar o nosso caráter, para que a gente não seja falso moralista, cobra do outro aquilo que a gente não cobra de nós mesmos. Aponta o outro, mas a nossa vida está pior, sepulcro caiado, fariseu. Porque tem que ser assim, tem que ser assado, mas a minha vida não, deixa a minha vida para lá. Então a gente precisa ter santidade no comportamento, mas também a gente precisa viver uma vida motivada para a santidade. Versículo 18 e 19. A Bíblia diz que a gente já foi resgatado dessas coisas passageiras, corruptíveis, pelo sangue de Jesus, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, até aí o sangue de Cristo. Então Pedro está também motivando os irmãos a dizer, meus irmãos, foi a vida de Jesus. Quando você fala que você é de uma igreja é uma coisa, mas quando você fala que você é de Cristo é outra coisa. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. E quando elas não veem Cristo, aí a gente precisa pedir perdão para elas, resolver o problema, acertar as contas, para poder a gente não envergonhar o nome de Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Então a gente precisa se motivar a fazer o que for necessário. Motive-se a ser um filho de Deus, um servo de Deus, e você será um excelente marido, você será uma excelente esposa, você será um excelente cidadão. A questão toda é, olha para Jesus e se motive por aquilo que Ele fez em mim e em você. Mas o final desse ponto, onde Pedro está falando sobre esse chamado à santidade,
ele também mostra que é um chamado, esse capítulo, ao amor fraternal, onde a nossa regeneração nos capacita a amar uns aos outros de coração puro. Coração puro. E o que é amar o outro de coração puro? É perdoar quando precisa perdoar, é ajudar quando precisa ajudar, é corrigir quando precisa corrigir, mas acima de tudo, é entender, compreender, abraçar, não quebrar relacionamento. Ele fala sobre esse amor fraternal, e a igreja não tinha como prosseguir se não houvesse amor fraternal. Os irmãos iriam precisar de guarida. Quem que pode entrar na sua casa e dormir na sua casa? Quem que pode comer na sua mesa? Que a gente ouve tanta coisa hoje, né? Principalmente da linha coachilianas. Olha, só leve para a sua casa as 5 pessoas que são as mais influentes do seu relacionamento, top 10 da galáxia. Aí você fala, eu só vou trazer aqui Bill Gates, Donald Trump, e não sei mais quem, porque esses aqui são os tops. Mas a Bíblia está falando que a gente deve amar a igreja, o amor fraternal. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter cuidado, precisamos ter cuidado quem entra na nossa casa. Mas ele está dizendo, não é sobre fazer relacionamento com quem você não confia totalmente, é sobre amar. Amar não está falando de intimidade, que você tem que ter intimidade com todo mundo. Amar está falando, você precisa servir a todos, você precisa ser um bom testemunho para todos, você precisa ser um celeiro de alegria, de esperança, de suporte para as pessoas. Ou seja, eu não posso ser santo, dizendo que eu sou santo em Cristo, mas o meu irmão precisa de uma túnica e eu não dou, não divido com ele. Meu irmão está com a luz cortada e eu digo, rapaz, eu não posso tirar o dinheiro do meu jantar essa semana. Ah, pastor, mas eu não sou obrigado. Eu acho que ninguém é obrigado a fazer nada, mas o amor nos faz a fazer não pela obrigação, mas justamente porque o outro precisa. A gente vai ajudar, se tiver de corrigir, ajude, corrige, não tem problema. Pedro está nos exortando a isso. Que a nossa resposta hoje, a resposta à graça de Jesus, a mesma graça que Ele depositou em nós, traga para nós o compromisso com a santidade, mas também um amor genuíno pelos nossos irmãos. E gostaria de ressaltar, nesse primeiro capítulo, nós somos eleitos por Deus, não foi eleito por Maomé, não foi eleito pelo seu pai ou pela sua mãe, nem pelo pastor Paulo, foi Deus quem elegeu você. O seu nome está no livro da vida, você pertence a Deus, diabo nenhum pode tirar você de Deus, eleito nele, selado, sacramentado, ponto final. A Bíblia também diz a você que você foi regenerado a uma viva esperança, não morta esperança, não fria esperança, uma viva esperança. Sabe o que a viva esperança faz? No meio da luta, no meio da dificuldade, eu me levanto e digo, graças a Deus já deu certo. Eu me levanto e digo, não deu certo agora, amanhã vai dar certo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esse Jesus que elegeu você, diz para você, não tire os olhos do alto, olha para Ele, a ressurreição dEle te traz esperança, porque Ele disse, eu vou preparar um lugar, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Talvez hoje sejamos exilados, mas nós temos uma pátria. Talvez hoje nós estejamos vivendo dispersos, mas nós temos uma casa, nós temos um Pai, por isso a nossa herança ninguém vai roubar. A sua salvação está garantida no Altíssimo, esconda-se nele, ninguém vai roubar o que é seu, ninguém vai tirar de você o que é seu. Nós somos também chamados a viver uma vida de santidade
e uma vida de amor. E nós vamos sair daqui hoje de manhã com a responsabilidade, não apenas de ser membro numa igreja, mas de ser discípulos de Jesus. A carta de Pedro é uma carta de encorajamento, mas também é uma carta de direcionamento. Nós vamos estudar os próximos capítulos, domingo a domingo, nós teremos uma pregação sobre cada contexto de cada capítulo, para que a gente possa crescer no Senhor e avançar nele. Deixa eu fazer uma oração por você, sentado mesmo. Espírito Santo de Deus, talvez nós não entendamos o que esses irmãos passaram, e não entendamos completamente qual é o valor da herança que nós temos em Ti. Mas eu quero pedir hoje, assim como Pedro, um mero pescador, se tornou um líder influente no Teu reino. Eu oro para que os membros dessa igreja, os discípulos que aqui estão, se tornem referenciais no Teu reino, referenciais na área que eles trabalham, referenciais nas áreas que eles atuam, para a honra e glória do Altíssimo. Eu oro em nome de Jesus, que cada membro aqui receba a revelação de quem é Jesus. Deus, eu te peço um avivamento, não que a gente fique pulando e gritando apenas, mas eu te peço um avivamento de transformação de caráter, de transformação de mente. Eu te peço um avivamento, Senhor, de dentro para fora. Move, agita as águas, transforma o teu povo. Não nos faça, Senhor, uma igreja apática, morna, nos faça uma igreja posicionada, uma igreja firme, uma igreja que te ama, e uma igreja que entende que é resposta à sociedade, e a nossa resposta se baseia não no sofrimento que vivemos, por isso a gente não vai dar tristeza nem trauma para ninguém. A nossa resposta se baseia na viva esperança, ou seja, Jesus te ama, Jesus é o caminho, Ele tem um projeto e um propósito para você, e Ele breve voltará e levará a sua igreja consigo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, pode dizer eu recebo. Glória a Deus, aplauda o Senhor, Ele é digno.